Estudo do livro de Josué, a partir da introdução. A introdução aqui é de John Lilley. Né? E aí aqui na frente não tá falando quem comentou, né? Se é o John Lilley, que vai ser o... Só tá aqui, é Josué de John Lilley. Então já é atribuído a obra a ele, né? Isso aí, John Lilley. O tema do livro. Josué é um estudo sobre o sucesso e, nesse sentido, pode ser comparado com Êxodo e Atos. Deve ser lido, portanto, por aqueles que querem ser bem-sucedidos. Embora se possa aprender muito das falhas e fracassos, é muito mais estimulante e, aliás, mais útil observar coisas sendo bem feitas. O tema do livro é a invasão e a conquista da terra prometida por herança aos antepassados dos israelitas. O termo conquista talvez seja um tanto enganoso. Naquele nível, sucesso seria mais adequado. Mesmo assim, o povo e a terra finalmente se encontraram. Nesse sentido, a promessa de Deus foi cumprida e a religião de Israel assumiu uma nova dimensão que nunca se perderia inteiramente e que foi significativa também para o pensamento cristão. O lugar de Josué na Bíblia. Para os judeus, Josué é o primeiro dos profetas anteriores. Esses livros ensinam o significado da história de Israel até o Êxodo. Josué mostra o estabelecimento de uma nação numa posição da qual começou a se afastar e depois declinar. Há elos óbvios com Juízes que fala desse declínio. Obviamente também há os elos com Deuteronômio, em termos de temas tratados e de linguagem, e menos diretamente com números. Toda uma geração de comentaristas fundamentou o seu trabalho na projeção das fontes aceitas do Pentateuco para dentro de Josué. Essa teoria de um hexateuco ainda não está morta, embora Note e a escola da história deuteronomista a tenham condenado completamente. A maioria dos comentários modernos escritos ou disponíveis em inglês atualmente segue a orientação de Note. A composição dos profetas posteriores está associada ao movimento que conduziu às reformas de Josias, e Deuteronômio é considerado a expressão máxima desse ensino. Isso não é suficiente para explicar as afinidades especiais entre Deuteronômio e Josué, nem explica a divisão clara entre a lei e os profetas na tradição judaica. O autor anônimo de Josué foi um dos profetas, se anterior ou posterior, ele conhecia e amava Deuteronômio como a palavra de Deus. O livro de Josué como história. Então aqui já o John Lilley vai falar que Josué, o autor é anônimo, né? Não é como o apóstolo Paulo, que o Paulo deixa claro que ele é o escritor, né, das cartas, né? Porque está falando aqui, o autor anônimo de Josué foi um dos profetas. Se anterior ou posterior, ele conhecia e amava Deuteronômio como a palavra de Deus. O livro de Josué como história. Um historiador moderno se empenharia em fazer um relato completo e sistemático do processo da invasão e assentamento das tribos na Terra Prometida. Nosso autor não tinha nem o treinamento, nem as informações, nem, felizmente, a função para essa tarefa. Ele tinha a inspiração do Espírito. Assim, nos limites de um rolo de pergaminho, ele nos deu
aqueles aspectos da história que mais interessam à instrução espiritual. E, em primeiro lugar, para a instrução de Israel, enquanto ainda estava debaixo da antiga aliança. O autor reconhecia a importância da terra para os propósitos de Deus e a sua importância para o povo de Deus. Ele explicou como o povo chegou até lá e relatou a ocupação ao Israel dos seus dias. Compare com Esdras, que é um paralelo pós-exílico. Ele entendeu a aliança que Deus fez com Israel e a doutrina da Guerra Santa, que subordinava o orgulho e a ganância do ser humano à vontade de Deus. Essa perspectiva determinou a sua escolha e apresentação. Ela não satisfará o historiador secular, mas é normativa para o cristão, mesmo se ele estiver disposto a completar o quadro com a pesquisa histórica. Disposição e fontes. Nitidamente, o autor trata em detalhes os eventos introdutórios, que são fundamentais no ponto de vista histórico e espiritual, e depois segue o relato mais uma forma de resumos. Alguns eruditos sugerem que as versões detalhadas eram preservadas em santuários israelitas. Essa teoria faz sentido, mas deveríamos observar que, letra A, alguns comentaristas deram valor demasiado ao aspecto da etiologia, que histórias foram preservadas, enfeitadas ou até inventadas para explicar nomes de lugares, etc. Letra B, na medida em que essas histórias diminuem a unidade de Israel, elas criam dificuldades em relacionar a Gilgal de Benjamim ou ao efraimita Josué. Vou ler de novo. Na medida em que essas histórias diminuem a unidade de Israel, elas criam dificuldades em relacionar a Gilgal de Benjamim ao efraimita Josué. Os registros da aliança, Josué 24, devem ter sido propriedade nacional, como era o livro de Jazar. Confira 2 Samuel 1,18. Diversas listas foram usadas de forma seletiva nos capítulos 12 a 21. A de Judá inclui 1561, lugares que provavelmente só existiram no século 8 a.C., e há diversas opiniões acerca da data refletida na sua organização. Pano de fundo histórico. O domínio egípcio sobre Canaã, que havia sido estabelecido por Tutmoses III no século XV a.C., começou assim a enfraquecer no século XIV, em torno da época de Akhenaten e as cartas de Amarna. Até mesmo os faraós mais fortes da 19ª dinastia não puderam fazer muito mais do que proteger a rota costeira para manter as fronteiras de sua esfera de influência, e a partir da época de Merneptah, confira 1230 a.C., o Egito foi ofuscado. Acho que isso aqui não confira não, hein? Século, deve ser século. Século 1230. Século. Foi o século praticamente 12, né? Antes de Cristo, isso aí. O Egito foi ofuscado até a bem-sucedida expulsão dos povos marítimos, com os quais provavelmente estavam relacionados os filisteus, por Ramsés III em 1187 a.C. O Império Hitita desintegrou-se no mesmo período. Assim como se enfraqueciam os impérios, desapareciam seus vassalos, os cananeus e os amorreus, respectivamente, e o cenário político e cultural foi transformado. A cidade-estado era algo característico na sociedade cananeia. Era tipicamente governada por um rei, com uma opulenta classe governante que patrocinava uma cultura material avançada que dependia de escravos e servos para o trabalho público e agrícola.
O Egito havia usado essa estrutura e fortalecido a autoridade das cidades reais, mas nem sempre obtivera sucesso em manter a sua lealdade, especialmente em Siquém. Os estados cananeus tiveram problemas com insurgentes a Peru desde o início do século 14 a.C. Os israelitas e filisteus, entre eles, destruíram os cananeus do sul. Os seus irmãos se moveram para o mar, literalmente, e se tornaram os fenícios da história clássica. Os amorreus são de identificação mais difícil. O termo em acadiano ocidental indicava, de maneira geral, os povos a sudeste do Eufrates. Ali havia o reino de Amurru, na esfera hitita, ao qual talvez tenha estado relacionados os breves reinados de Og e Seom, mais ao sul. O uso bíblico parece ter sido mais amplo do que o acadiano e é exposto de forma adequada em Números 13:29. Das outras 7 nações, Josué 3:10 e Atos 13:19, pouco se sabe, além de referências esparsas. Dessa mistura surgiu um povo que não se considera como qualquer nação, Números 23:9, capaz de engajar-se numa guerra fratricida, no entanto sempre preocupado com a consanguinidade, incluindo para a idolatria, mas nunca conseguindo esquecer a lembrança do Deus cuja forma não era vista, Deuteronômio 4:12 e 1 Samuel 3. A tradição genealógica e a aliança do Sinai foram igualmente essenciais para a formação de Israel. O ponto de vista do norte, segundo o qual Israel não existia como povo antes da conquista e do assentamento da terra, é extrema e não muito aceita. A ideia associada da comparação de Israel com a anfictionia grega, uma liga com centro religioso, não se mostrou muito útil. 1965, página 100 a 104. Temos poucas informações detalhadas, levando em conta a escala do tempo, acerca de como Israel se desenvolveu de um exército invasor para o povo de Davi, mas há o suficiente para mostrar que a continuação não é retroprojeção de ideias posteriores. Interpretação e aplicação. O cumprimento das promessas de Deus e a fé obediente com a qual são recebidas constituem o tema central de Josué. Esses princípios podem ser considerados historicamente para se ver como Deus governou e conduziu o seu povo em preparação para a vinda de Cristo e de forma típica para ilustrar a experiência cristã. Historicamente, o livro fornece exemplos de fé, obediência, perseverança e liderança temente a Deus. Mais importante ainda é o destaque que se dá à herança recebida como presente de Deus e a continuidade da palavra e obra de Deus por meio de Abraão, Moisés e Josué. Talvez a lição suprema refletida em Salmos 44, 1 a 8, é que Deus estabeleceu o seu povo escolhido. A tragédia de Juízes pressupõe a vitória de Josué. No processo, o juízo caiu sobre Canaã. Isso é entendido muitas vezes como uma dificuldade moral. Mas não poderia haver outro caminho até que a nova aliança trouxesse um evangelho publicado e o derramamento do Espírito Santo. O Antigo Testamento estava conduzindo e preparando para tudo isso. Raabe foi uma exceção, exemplificando a graça que um dia estaria disponível para todos. Em termos de interpretação típica, a diretriz neotestamentária é Hebreus 4:8. A invasão não foi bem sucedida, mas somente uma sobra da herança celestial. Com base nisso, surgiu uma tradição de usar a terra como um retrato de céu e o Jordão como representação da morte. É evidente que esses expositores precisam ignorar as batalhas na terra. Aliás, eles não podem aprender mais
muito mais de Josué do que o retrato que impuseram ao texto. Expositores que extraem lições acerca da batalha espiritual pisam um solo mais seguro, mas ainda podem ser vistos como intérpretes que usam o Antigo Testamento como base para expor doutrinas neotestamentárias, em vez de usá-lo como fonte para ensinar os caminhos de Deus. No sentido pessoal do tipo, podemos considerar Josué um tipo do nosso Salvador, que tinha o mesmo nome glorioso para um propósito semelhante, mas transcendente. Primeiro, invasão 1 e 11:23. Primeiro, Josué é comissionado e assume o posto, 1 do 1 ao 18. Letra A, promessa e instruções, 1 do 1 ao 9. O manto de Moisés recai sobre Josué, uma herança apavorante. E isso não era menor em retrospectiva, visto que a estatura do legislador não diminuiu com o passar dos anos. O seu título, servo, é encontrado em Êxodos 14:31, Números 12:7. Uma passagem-chave, Deuteronômios 34:5, ocorre em Reis e em livros posteriores e com frequência em Josué. A palavra Ebed significa escravo, mas é usada muitas vezes com referência a oficiais do rei, até mesmo dos escalões mais elevados. Josué recebe o título, Josué 24:29, Juízes 2:8. A continuidade da sua obra com a de Moisés é destacada neste capítulo e ocorre repetidas vezes, com frequência nos capítulos 12 e 22 e principalmente por alusão no capítulo 23. Auxiliar NTLH, ajudante. Na NTLH a palavra é ajudante, né? Confira Êxodos 24:13. Assim também de Eliseu, 1 Reis 19:21, um termo adequado para o serviço pessoal doméstico. 1 Reis 10:5, ou para sacerdotes e outros no templo, Salmos 103:21. Versículo 2. Aos israelitas não está na Septuaginta e alguns comentaristas o tiram do texto, mas serve para destacar a razão da dádiva. Versículo 4. Do deserto. A terra é descrita com base no eixo desde o vale seco debaixo dos pés de Josué até o Líbano, que pode ser visto mentalmente, mas que não é visível de fato à direita. Vai até o Eufrates, à esquerda até o Mediterrâneo. A RSV não distingue claramente as duas regiões. Deuteronômios 11:24 é paralelo, porém mais simples, deserto lá. Negueb, confira Gênesis 15:18. De forma mais geral, Números 34, do 1 ao 12, mais específico e restrito, a terra dos hititas, especificamente o norte da Síria. Os assírios usavam esse termo para se referir à Síria em geral e até a Palestina. Versículo 5. Assim como estive com Moisés, também versículo 17, 37, 14, 4:14, Moisés era singular e único, Deuteronômios 34:10. Mas não se pode imaginar que o poder e a boa vontade do Senhor seriam limitados pela destituição de Moisés. Com você, essa é a bênção mais preciosa, como o seu contrário é o desastre mais terrível. Não sabia que o Senhor o tinha deixado. Deus se afastou de mim. 1 Samuel 28:15. Para Isaac, Gênesis 26:24 e Jacó, Gênesis 28:20. Significou segurança em um contexto hostil. Para José, Gênesis 39:21. Sucesso no seu trabalho. Para Moisés, Êxodos 3:12. E agora para Josué não era suficiente que fossem enviados com autoridade para fazer o trabalho de Deus, se o próprio Deus não estivesse com eles. À medida que se aprofunda a experiência, também se aprofunda o significado e o propósito dessa ideia simples. Êxodos 33, do 14 ao 16. A promessa vem a nós em Mateus 28:20, Filipenses 4:12, mostra o seu efeito. Versículo 6. Seja forte e corajoso. A lei de Moisés não é somente a lei moral e cerimonial, por mais importante que sejam para a boa ordem e prosperidade das tribos, mas também todas as instruções para o governo, a guerra e a justiça social. Ser fiel a elas vai exigir muita coragem moral e fé. Deuteronômios 11, 18, 25, mas essa exortação é pessoal a Josué, versículo 8. Não deixe de falar no hebraico que não se afastem da
sua boca, provavelmente porque a leitura silenciosa era quase desconhecida naquela época. Atos 8:30. Letra B, o acampamento é colocado de prontidão. 1:10. Versículo 10. Oficiais soterim ocuparam posição administrativa, escribas na Septuaginta e não de comando. Versículo 11. 3 dias é claramente uma expressão idiomática. Confira 2:22. Tomar posse e aras sugere tomar o que é de outro, por herança ou por sucessão. Gênesis 15:7. Nahal, herdar. Destaca direitos de propriedade, assim haverá dividir. Letra C. Os da Transjordânia prometem dar apoio. 1:12-18. A ocupação do leste do Jordão foi uma questão litigiosa desde o início. Números 32. A rigor, a região não fazia parte da terra prometida. Números 34:12. E embora os rios não sejam sempre marcas divisórias eficientes, o Vale da Fenda do Jordão é um caso especial e a terra ao leste é um bem diferente da Palestina propriamente falando. Havia um risco real de separação. Josué 22. Mesmo assim, Gileade e Bazã tinham caído diante de Israel pela mão de Deus. E Moisés havia aceitado o argumento de que a região fornecia provisão adequada para as comunidades pastoris de Ruben e Gade. Essa conclusão é refletida em Deuteronômios 3:18, citado aqui. A ordem está fundamentada agora primeiramente na promessa e em segundo lugar no apelo ao parentesco e à fraternidade. Versículo 12, Manassés, com base em Números 32, parece que os participantes iniciais da ocupação eram Ruben e Gade, mas que alguns clãs de Manassés foram reconhecidos como ocupantes de regiões ao norte. Esse elemento é considerado, em grande parte, como secundário para propósitos de crítica da fonte. Os comentaristas E.G. Burney atribuíram a presença de um grupo de Manassés na Transjordânia à expansão para o leste, possivelmente sugerida em Josué 17. Os historiadores modernos tendem a pensar em termos de penetração a partir do nordeste por parte de tribos que mais tarde foram assimiladas por Israel, como foram os queneus. Certamente houve esse movimento, mas a tradição bíblica ressalta a rápida destruição dos antigos reinos amorreus executada por Israel. Versículo 14. A leste, ou mais corretamente do lado, assim Deuteronômios 3:8, acerca da margem oriental e 3:20 acerca da ocidental. Teorias editoriais têm sido formuladas com base na leitura tradicional mais incorreta de Beiber, significando do outro lado. A preposição talvez precise de mais indicações sobre qual lado estava na mente do autor, seja para ênfase, seja para clareza, se o contexto não a indicar. Versículo 15, descanso. Esse é o grande tema da ocupação e assentamento das tribos na terra prometida. A palavra é usada talvez com referência aos lugares de parada. Números 10:33 e a arca, 1 Crônicas 6:21, Salmo 132:8, etc. Ela sugere a ausência de distúrbios, liberdade para trabalhar na forma construtiva. Assim, 2 Crônicas 14:6 e 7, paz. Ao se referir a isso, Hebreus 4:9 prevê um descanso sabático do trabalho da peregrinação. 2. Missão de reconhecimento de Jericó. Raabe age por fé. 2.1 a 3.1. Letra A. Raabe recebe os espiões. 1:2-7. Versículo 1. Sitim, Números 33:49 e o mapa. O Ade, Nuzeirié, Neizerie e outros ribeiros que coletavam a água da borda do platô tornavam possível cultivar essa região, em geral tão árida da fenda do vale. Vão examinar com base no que Josué sabe a essa altura. Ele vai ter de tomar Jericó de assalto. Quanto mais informações
ele conseguir obter, melhor será. Prostituta, o termo pode ter tido o significado de hospedeira, sem preconceitos em relação à questão moral. De 1964, Tyndale Bulletin, página da 8 a 11. Passaram a noite. Ishebu, literalmente deitar, tem muitos sentidos. Versículo 8, deitaram. Aqui simplesmente significa que acharam um lugar para dormir. Versículo 2, esta noite toda a ação acontece ao anoitecer. Raabe afirma que os homens decidiram não ficar e partiram em tempo para ainda encontrar os portões abertos. Em uma hora ela teve a sua oportunidade e tomou uma decisão vital. Versículo 6. O terraço era obviamente plano e o lugar usual para secar cereais ou linho. Letra B. Raabe consegue a promessa de segurança. 2, do 8 ao 16. Versículo 8. Antes de se deitarem, Raabe se convenceu por dois tipos de evidências. Primeiro, o desânimo em volta dela. Segundo, os fatos da experiência recente de Israel, testemunhando contra o pano de fundo politeísta dela. Outros creram e tremeram. Nela vemos a obra da fé, a confissão. Versículo 11, usando a fórmula que era, sem dúvida, um lema israelita. Confira Deuteronômios 4:39 e a ação. Tiago 2:25, confira Hebreus 11:31. Versículo 10, aniquilaram. A primeira menção de Éden, sugerindo uma motivação religiosa, em vez de um conflito puramente humano, envolvendo também o povo e os reis, por isso o pavor. Ver comentário de 6:17. Versículo 12, fui bondosa. A resete que Raabe mostra e pede em troca um ato de boa vontade e não uma obrigação, misericórdia. Salmos 23:6. Mas também significa fidelidade na boa vontade, depois que é demonstrada, por isso jurem. Versículo 15 fazia parte, literalmente, na parte dianteira do muro, que provavelmente consistia em 1 metro ou mais de rocha maciça. Versículo 16. Desfiladeiro recortado do Uad Kilt fortaleceria a cobertura suficiente, mesmo que alimento restrito, até que o perigo tivesse passado. Letra C, o sinal do cordão vermelho, 2:17 a 21. O fio do tecido iria identificar discretamente a casa, mas de forma clara para uma missão de busca israelita, não há razão de identificá-la do lado de fora da cidade. Versículo 17, livres do juramento, ou cumprimos as nossas obrigações, ou somos desobrigados delas. Os espiões confiam que Raabe não vai colocar os habitantes de Jericó no rastro deles antes de terem atravessado o Jordão. Devemos tomar nota da organização da história. O parágrafo ou episódio, é claro que o texto original não estava em parágrafos. Anterior conta como se chegou ao acordo. Este descreve o sinal. Não deveríamos entender o texto como se Raabe tivesse desapontado os espiões e depois negociado com eles. Tampouco há razões para imaginarmos duas fontes para a narrativa. A organização em episódios é uma característica do texto hebraico. Ao não reconhecê-la, diversos comentaristas têm suscitado questões ilegítimas. Letra D, os espiões escapam ilesos. 2:22 a 3:1. 3 dias. Alguns, ver comentário de 1:10, o caminho a partir de Jericó ao longo de um dos uades do Jordão. Versículo 7. Os espiões poderiam ter coletado algumas informações táticas, mas o relato acerca do moral do inimigo é o que interessa para a história. Josué agora avança da região em que estavam acampados para uma área de assembleia. 3. Atravessando o Jordão, o Deus vivo está no meio de vocês. Letra A, preparativos, 3 do 2 ao 3. Essa seção conduz à profecia do versículo 13, cumprida no parágrafo seguinte. A expectativa é produzida com muita habilidade por meio de uma série de sinais. Nos versículos 5
Versículo 2. 3 dias, ver comentário de 1:10. Versículo 4. A arca teve papel fundamental na travessia do Jordão e na tomada de Jericó, os episódios críticos e descritos em mais detalhes da história da invasão. Aqui Deus abre a porta para o seu povo. Assim, em 9 de 16 referências, capítulos 3 e 4 é a Arca da Aliança do Senhor. A aliança compreende a lei, mas acima de tudo é a promessa da presença de Deus. Versículo 4. Versículo 4. A NIV e a RSV, ao inventarem a ordem das metades dos versículos, mudaram o seu sentido. Os 900 metros de distância não eram uma marca de admiração e reverência, mas uma necessidade prática para controle da operação, em vista da quantidade de pessoas envolvidas. Até mesmo com o rio drenado, a travessia precisa ocorrer em ou próximo a um val para se conseguir um chão razoavelmente firme. Versículo 6. E Josué disse: no dia seguinte, obviamente, versículo 7, Josué havia sido completamente comissionado por Moisés. Números 27, Deuteronômio 31, e já estava exercendo autoridade. Mas algo mais dramático era necessário para que o povo em massa o aceitasse com convicção profunda. Esse era um efeito colateral do primeiro teste do novo líder como o povo, mas em um sentido especial, ele não havia sido assim antes. Versículo 10. A lista de 7 nações ocorre 23 vezes, com omissões e adições em diversas sequências. Os hititas são sempre mencionados. Ezequiel 16:3, embora não possuíssem reinado ao sul de Damasco, migrantes talvez tenham formado colônias ou uma casta dentro da sociedade dos amorreus cananeus. Os heveus em Gibeon e no norte, 11:3, e os jebuseus talvez tenham sido os hurritas. Ver comentário de 9:7. Os ferezeus provavelmente não eram um grupo étnico. Não sabemos onde localizar os girgazeus, embora o nome ocorra no ugarítico e possivelmente no hitita. Versículo 12. Esse versículo prevê 4:2-4, embora o episódio das pedras seja contado novamente em 4:1-10. É adequado fazer menção aqui da ordem do dia de Josué e serve para unir todo o relato. Versículo 13. Represada refere-se à água e não a uma represa, muralha. Só aparece em outro lugar no Antigo Testamento, nos relatos poéticos da travessia do Mar Vermelho, Êxodos 15:8 e Salmos 33:7 e 78:13. Letra B, o Jordão é representado, 3 do 14 ao 17. Versículo 15. Transborda em ambas as margens melhor do que as águas do rio haviam coberto as margens. NTLH. Isaías 8:7, o transbordamento descrito por Bali, Geografia, página 199, se deve ao derretimento da neve do Hermon no início do verão. Versículo 16, uma muralha. Comentário do versículo 13, perto de Adã até Adã. NTLH talvez reflita o hebraico, nota marginal, querer, de em parece original e dá melhor sentido. Parou de correr a água, escoou o colapso das margens em Adã. A 25 quilômetros rio acima, não era nem anormal, nem um acontecimento único. O extraordinário foi o tempo. Em escala maior, o tempo da travessia também a caracteriza como um ato de Deus. Era possível atravessar o Jordão a val em todas as épocas. 1 Crônicas 19:17. Em época de enchente, podia ter atravessado por homens fortes. 1 Crônicas 17:15. Mas não há um povo com bagagem
nem pelos levitas carregando arca. Os habitantes de Jericó provavelmente se sentiram seguros até que isso aconteceu. Letra C, o memorial da travessia, 4 do 1 ao 10. Esse termo descreve a primeira de diversas testemunhas palpáveis da palavra de Deus e das experiências indeléveis que, no entanto, poderiam ser esquecidas tão facilmente. Confira especialmente 8:30, 24, 27. O memorial deve ser simples, sem acabamento, diretamente relacionado ao evento. Versículo 3. Não é nem mesmo impressionante em tamanho. Cada pedra pode ser carregada por um homem e o grupo só tem a quantidade de pessoas suficientes para simbolizar o interesse igual de todas as tribos. Versículo 5. O aspecto crucial é que deveria ser preservado e o seu significado cuidadosamente ensinado. Versículo 7, daí o santuário de 1 Samuel 10:8, etc. Versículo 9, Josué aparentemente substituiu as pedras com outras semelhantes da margem do rio, mas as expressões ergueu e até hoje levaram os comentaristas a refletir o versículo na sua forma original e ao memorial. O versículo 10 é uma explanação e não parte da narrativa. Não poderia faltar a frase: e o povo atravessou apressadamente. Tudo o que o Senhor ordenava a Josué, a Neb omite. Seguindo o grego, parece não haver um texto adequado no Pentateuco. Olha só como é interessante aqui, ó. Aqui, ó. Tudo o que o Senhor ordenava a Josué, a Neb omite. Seguindo o grego, parece não haver o texto adequado no Pentateuco. Então, coisa que a Neb omite aqui, né? Essa tradução bíblica. Letra D. A travessia é concluída. 4 do 11 ao 14. A estrutura episódica da narrativa é muito bem ilustrada aqui. Este parágrafo conclui o relato da travessia como tal ao incluir especificamente a arca e as tribos da Transjordânia e registra a sua importância para a carreira de Josué. Não há necessidade de deduzir com base no versículo 11, como o fazem Gray e outros, que os versículos 15 procedem de outra fonte. Versículo 11, diante do povo, na presença dele. Versículo 12, preparados para lutar. Confira 11:14, Êxodos 3:16 e Juízes 7:11. O significado exato de Ramuzim é incerto. Letra E, o Jordão é desbloqueado. 4 do 15 ao 24. Observe a repetição nos versículos 15 e 18, destacando o sentido do controle e a solenidade da ocasião. Confira 3:14, Arca do Testemunho. Nota textual da NVI é uma variante da Arca da Aliança que se refere à evidência gravada. Êxodos 34:29. Versículo 19, 10º dia, 5:10, Gilgal. A localização tradicional parece improvável na ausência de vestígios. O memorial provavelmente era um pequeno monte de pedras posteriormente preservado em um recipiente. Não é certo que Gilgal pudesse significar círculo de pedras. Versículo 24. Para que vocês sempre temam, as vogais do hebraico são anômalas e lançam dúvidas sobre essa leitura. A BJ, a fim de que eles temam, adota vogais em concordância com a gramática da oração anterior. Letra F, os efeitos sobre os cananeus. 5.1. Aqui há mais um sinal a ser acrescentado aos registrados em 2.10, dando conta de que os poderes estão a favor de Israel. Amorreus, os habitantes que ocupavam a terra em geral, cananeus, basicamente os comerciantes da tinta púrpura, portanto, o povo da costa, mas o termo era usado de forma mais ampla, 11.3, especialmente para se referir à terra, 24.3. Vê antecedentes históricos. Letra A, Israel toma posse oficialmente, 5.2 a 12. Letra A, o povo é circuncidado, 5 do 2 ao 9. Versículo 2. No hebraico, o versículo acrescenta a ordem da circuncisão, as palavras torna, a circuncidar, sub, e a segunda vez, senit e é.
restabeleça o costume de que todos os homens sejam circuncidados, como era a vigência da aliança abrâmica, a prática pressuposta em Êxodos 12, 43 a 49 e ordenada em Levíticos 12, 3, havia sido suspensa. Em certo sentido, o novo Israel estava em experiência depois que os seus antepassados tinham se rebelado em Cádiz. Números 14, a que faz referência a esse texto, nos versículos 6, como em Números 14, 8. Versículo 9, a humilhação sofrida no Egito, embora não fizesse parte da aliança do Sinai, a circuncisão os selou como filhos de Abraão e os qualificou para comer a Páscoa. Agora podem esquecer que foram refugiados, escravos e fugitivos, podem entrar na terra de uma herança como povo liberto sob a direção de Deus. Letra B, a primeira Páscoa, 5, do 10 ao 12. Como é apropriado, os israelitas celebram e consagram a sua chegada à terra prometida, com a Páscoa lembrando a sua libertação. A referência ao maná pode ser surpresa aqui, pois já tinham vivido a terra cultivável por um período, mas sublinha a mudança na sua forma de viver. Produtos daquela terra, a colheita de cevada estava começando. Levíticos 23, do 9 ao 14. Quinto, ampliando a cabeça de ponte Jericó, e Ai 5, 13, 8, 29. Letra A, instruções acerca do ataque a Jericó 5, 13 e 6, 5. O comandante do exército do Senhor aparece simplesmente como um homem. Assim que a sua esposa é introduzida no cenário 5:15, suas orientações são consideradas como vindas do Senhor 6:2, são simples e diretas e fielmente executadas. Os acréscimos principais à narrativa giram em torno do discurso de Josué, que é necessário para interpretar os eventos e introduzir a história de Acã. Versículo 4, 7 sacerdotes, muitos comentaristas consideram os sacerdotes, a arca e as trombetas, enfeites sacerdotais acrescentados posteriormente à história. Evidentemente, é possível tirar esses elementos e ainda assim deixar o texto legível, mas a ideia da guerra santa é fundamental para toda a tradição acerca de Jericó. 1 Samuel 4, sobre outra ocasião em que a arca foi levada a um encontro crucial. Então quer dizer que, olha só, quando ele fala que segundo alguns comentaristas, então aqui não tem como fundamentar nada, que eu parei bem aqui na palavra crucial, mas quando ele fala que 7 sacerdotes, muitos comentaristas, sim, mas muitos quais, e quem, aqui muitos comentaristas consideram sacerdotes a arca e as trombetas. Olha só, sacerdote, arca e trombetas, enfeites sacerdotais acrescentados posteriormente à história. Então quer dizer que essa ideia da trombeta